Fala pessoal, ele é Gabriel Barreto aqui mais uma vez com vocês e nesse vídeo a gente vai fazer a solução, daquele último exercício que eu deixei para vocês, que é o exercício aqui da controle da intensidade do LED. A gente vai tentar fazer ele ficar piscando, aumentando e diminuindo o brilho, de acordo com uma frequência de tempo, tá? Então o programa ele vai ser um pouquinho mais complicado, mas o programa que eu vou propor para vocês, ele vai ser um pouco mais complicado. Tem várias formas de você fazer, tem formas bem mais fáceis, mas eu vou trazer uma solução um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhada do ponto de vista da programação, tá? Bom, antes de mais nada, não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vamos fazer com que essa comunidade ela possa crescer e mais pessoas possam ter conhecimento aí de microcontroladores, de outros playlists que eu estou preparando aqui para vocês, tá? Sem mais delongas, vamos começar aqui, né? Então aqui está o exercício, né, pessoal, que eu tinha deixado. A gente vai montar aqui o LED, né, com o Arduino. E é o resultado aqui na serial, a gente tem que ver ele incrementando e decrementando, né? Eu tinha deixado aqui, né, a informação, né, de que eu queria que vocês fizessem o incremento e o decremento dele em relação ao tempo. Então, a cada 200 milissegundos, era para você aumentar ou você diminuir, né, a frequência dele. E era para a gente poder fazer também a nossa operação utilizando aí, aumentando a luminosidade a cada 5%, né? Essa era a ideia desse exercício. Então, a cada 220 segundos, a gente aumentava 5% a luminosidade, começaria no zero, iria até o 100, depois a gente voltaria, tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, eu vou pegar, né, o nosso Tinkercad, vou montar ele aqui, e eu vou pegar aquele arquivo, vou duplicar, né? Esse daqui que a gente começou a fazer, eu vou duplicar ele. Então, ele já tem aqui, né, o Analog Write, que é o primeiro contato. Eu vou colocar aqui, ó, exercício luminosidade do LED, tá? Esse aqui vai ser o exercício que a gente vai desenvolver. O código, já temos aqui algum código, e vamos ver o que a gente consegue aproveitar desse código, né? Bom, o código, a gente consegue aproveitar bastante coisa dele aqui, né? Eu só vou precisar tirar essas duas linhas, e aqui a gente vai ter que fazer uma outra forma, uma outra operação para realizar isso daqui, tá? Mas vamos lá. A gente quer primeiro realizar a operação utilizando o tempo, né? Então, como a gente já ensinou, o tempo a gente vai utilizar trabalhando sempre o milis. A gente vai tentar evitar o uso do delay. Não é que o delay não possa ser utilizado, tá, pessoal? Mas a gente vai evitar o uso do delay. Vai haver algumas situações que usar o delay não vai ser um problema. Mas, como um exercício, que eu falei anteriormente para vocês, né? O cérebro, ele nada mais é do que um músculo. Se você não exercitar, você vai ter esse cérebro atrofiado. E aí, toda vez que você precisar fazer alguma coisa, você vai se sentir fraco. Ah, não consigo fazer. Ah, tá difícil de fazer. Ah, não consigo pensar. Então, o cérebro ele precisa ser exercitado da mesma forma, tá? Então, a ideia aqui é que a gente consiga exercitar o nosso cérebro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar um programa em que precisamos utilizar o Minis, tá? Então, sabendo que a gente precisa utilizar o Minis, vamos pegar aqui unsigned long, e aí eu vou pegar o tempo, vou criar uma variável, né, do tempo atual, e vou criar uma variável do tempo anterior. Então, é uma operação que a gente vai ficar verificando qual o tempo que a gente possui e qual que é o tempo anterior ali para a gente poder operar, tá? O que eu vou fazer de diferente? Tá? Aqui o tempo atual, no começo do meu loop, eu vou receber o valor do milis. Tá? Isso aqui não mudei nada. Só que daí, eu preciso que ao final da minha operação, e essa daqui vai ser a operação que eu vou utilizar, né? Eu vou fazer o valor da intensidade, vou mudar aqui o valor do PWM baseado no valor da intensidade, que eu já tenho aqui a minha regra de 3 criada, e eu tenho aqui o meu analog write já escrevendo lá no meu filho. Então, isso aqui se mantém, né? Essa informação ela se mantém.
Ao final dessa minha operação, isso daqui ele vai estar dentro de um if, né? Então, a gente vai colocar aqui um if. E essa informação toda aqui, ela vem para dentro do if. Opa, vai passar um Ctrl X aqui, ó. Ela vem para dentro do if. Tá? A gente tem aqui a nossa operação, o valor da minha intensidade. E aqui, ao final do meu if, né, eu preciso que o meu tempo anterior, né, ele receba o valor de tempo atual. Então, o que a gente tem aqui? Essa parte aqui ela ficou bem fácil. Eu já vou printar o valor da minha intensidade do LED, vou printar aqui o valor do meu PWM, vou escrever aqui na saída o valor do meu PWM e vou pegar aqui o tempo atual e vou salvar dentro do meu tempo anterior. Qual que é a comparação que eu vou executar aqui? Bom, eu vou ter que ter uma outra variável, só para a gente manter o padrão aqui das variáveis, eu vou colocar a minha variável, que é o intervalo. E aqui eu vou definir que o meu intervalo para essas operações não tem que ocorrer a cada 200 milissegundos. Tá? Então, a minha comparação aqui no if é que toda vez que o tempo atual menos o tempo anterior for maior que o meu intervalo, eu vou querer executar, né, esse trecho de código. Tá? E o que vai acontecer com o valor da minha intensidade? Né? A minha intensidade aqui, ela vai ser sempre, né, o valor, né, dessa operação, mais, né, vamos colocar aqui a operação, né, de mais igual, 5. Tá? Então, ela vai ser sempre a operação aqui de mais igual a 5. Então, a cada 200 milissegundos, né, ele vai fazer o incremento, ele vai somar aqui o valor de 5, a gente vai ver na serial ele plotando o valor de intensidade. E aí a gente tem a nossa operação ocorrendo sem problema nenhum. Tá? Vamos fazer um teste? Vamos ver se isso daqui já vai ser o suficiente. O que você acha? Será que isso daqui vai ser o suficiente? Vamos pensar aqui, vamos ver se vai dar algum erro. Não deu nenhum erro, ó, começou 5, 10. Ixi, já chegou lá no 100, ó. E olha só que engraçado. Ele chegou no 100, continuou e tá caindo. Ó. Zerou de novo. Tá subindo, zerou de novo, só que o valor continua subindo, né? Então, o que aconteceu? A nossa operação aqui, ó, se a gente for reparar no tempo, ó, ele começou lá 5, 10, 15, 20, 70, 75, 95, 100. Chegou no 100, ele começou a zerar. No 105, ele começou a voltar a contagem. Né? Vamos tentar entender por que isso acontece. Por que ele está voltando a contagem, né? Como que a gente pode utilizar? Eu vou colocar aqui, né? Eu vou mudar um pouquinho aqui o nosso código e eu vou colocar isso daqui, ó, esse trecho, depois aqui do valor do PWM, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma ferramenta aqui, ó, serial.print. Vou colocar uma vírgula, espaço aqui, ó. E eu vou printar também o valor do PWM. Print ele aqui no final. Tá? Só para a gente entender o que está acontecendo com os valores dos meus elementos. Tá? Uma outra informação que a gente precisa ter é que o valor do PWM, por padrão, né, ele está recebendo, né, o valor do PWM LED aqui, né, por padrão, ele está configurado como sendo, né, um valor de inteiro. Tá? Só que, se a gente for olhar lá na nossa acknowledge write, né, lá na nossa configuração aqui, ó, você vai entender que ele, na verdade, ele não é que ele recebe um valor inteiro do tipo int, né? Ele recebe um valor que é de 0 até 255. Tá? Então, o motivo que ele está dando esse erro é justamente isso. Vamos pesquisar aqui, ó, no Arduino CC, para a gente poder se basear, né, realmente na documentação, os tipos de dados aqui, cadê as variáveis, tipos, tal. E olha só, eu estou usando um inteiro. Vamos ver o inteiro aqui. O que ele fala? O valor do tipo int data, né? Ele fala que ele é um valor que ele tem 16 bits, certo?
E aqui onde que ele fala aqui, ó, né? O range de operação dele é de menos 32.768 até 32.767. Então ele está muito aquém, né, daquele 0 a 255. Tá? Vamos ver aqui um dado que encaixaria certinho para o 0 a 255. Eu já sei, se você sabe, ótimo. Quem não sabe vai ser o byte aqui. Ó. Vou pegar aqui o byte. Né? Se a gente vê o tipo de dado byte aqui, ó, quando a gente define, ele vai de 0 até 255. Então, pô, isso aqui é perfeito. O que eu vou fazer? O valor do meu PWM, ele não vai mais estar aqui, né? E eu vou utilizar aqui, ó, byte, valor de PWM. Tá? Vamos ver se eu escrevi corretamente. Byte. Não escrevi corretamente. Byte. Ele só não reconheceu. Vamos ver se ele vai dar algum erro. E olha só o que vai acontecer aqui, ó. Já está rodando. Olha só o porquê que ele apagou. Na hora que ele chegou em 100, ele chegou no valor de 255. Só que quando ele foi para 105, ele voltou para 11. Quando ele foi para 110, ele voltou para 24. Né? Então, quando ele chegou aqui nos 155 novamente, ele já estava em 252. Tá? Então, o que está acontecendo? Quando ele está pegando o valor do binário, né? E aí se a gente for pegar uma ferramenta muito boa para esse tipo de coisa, a própria calculadora do Windows, né? Você tem aqui o formato de programador, né? Se eu escrever aqui, né, o valor, vamos pegar aqui o valor de 105, ó. Vamos escrever aqui, ó, 105. Por que apareceu 11? Vamos pegar o valor de 105, vamos escrever aqui, ó, em decimal, 105, ó. Em binário ele representa para mim, ó, esses dois valores aqui. Tá? 105, né? Em binário, ele está dando esse valor aqui, certo? Só que se eu tentar converter, né, esse valor de 105 para os meus 255, que nem a gente está executando aqui dentro, né, a gente vai descobrir que vai dar um valor um pouco maior do que 255, né? Então, vezes, né, vamos ver, operação é vezes 255 dividido por 100. O resultado vai dar 267. E 267, olha o que aconteceu aqui, ó. Ele não está mais dentro de um byte, né? Ele não está mais dentro do byte. O que é o byte? Byte é só 8 bits, não é? Então, ele, na verdade, ele está pegando somente esses bits aqui, ó. Vamos copiar. Vamos apagar. E vamos colar. O que é aqueles bits que eu colei, né? Tinham 3 zeros para cá, né? Tinha 4 zeros para cá. É os nossos 11 que está aparecendo aqui, ó. Então, na conversão que a gente realizou de 255, né? Dividido por 100 aqui, a gente fez a nossa regra de 3. O valor, né, de 105, ele foi virar, né, um valor bem maior do que o 255. E aí ele esquece. Os bits que estão à esquerda, ele simplesmente ignora. Tá? E aí ele joga para a gente lá no PWM. Mas o que a gente precisa fazer aqui para fazer com que ele funcione corretamente? Se ele chegar no valor de 100, né, eu quero que ele pare de incrementar e ele comece a decrementar. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Né? Eu vou criar aqui na minha operação um recurso que eu vou mudar esse valor aqui de incremento ou decremento para um valor que seja positivo ou negativo, conforme eu precisar. Tá? Então, eu vou criar uma nova variável aqui. Eu vou chamar essa minha variável, né? Também vai ser uma variável inteira. E vai ser a minha variável de, vamos pensar aqui, intervalo incremento da intensidade. Então, estou criando uma variável aqui, ó, tipo inteiro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele o seguinte, né? Se a minha variável, que é valor e intensidade do LED, for igual a 0, o valor de incremento da intensidade vai ser igual a 5. Certo? Estou criando uma operação, um if. Caso seja, né? Seja não existe, né, pessoal? Desculpa aí quem for da área de gramática. Sem
eu vou utilizar esse valor de intensidade como sendo menos 5. E aqui eu vou falar para ele fazer o valor da intensidade mais igual ao valor do incremento. Vamos ver se isso aqui vai dar certo? Deve dar certo, né? Vamos apagar. Olha lá, 36, 89, 50. Chegou em 100. Olha que legal, gente. Putz, cara, que divertido. Então, assim, vamos dar uma olhada aqui de novo. Ó. Ele começou incrementando 89, 35, 89, 100, 255. O que aconteceu? Na hora que ele chegou em 100, ele começou a decrementar. Ó, 95, 90, 85, 70, 75, 65, 60. A hora que ele chegou aqui em 0, ele voltou a incrementar. Então, a gente fez uma lógica em que ele vai fazer a operação correta. Ó. Ele vai incrementar devagarzinho, então o brilho aqui dele vai aumentar. Na hora que ele chegar lá no 100, ele começa a decrementar. Então, a gente vai ver o brilho dele apagar. Apagou, acendeu. E ele vai fazer esse processo constantemente. Ah, poxa, isso aqui está muito lento. Eu quero que ele faça mais rápido. Onde que eu mudo o meu código? Eu preciso mudar apenas o intervalo aqui, né? Então, eu vou vir aqui, ó, colocar para 100. O que vai acontecer? Ele vai fazer o mesmo processo, só que mais rápido. Então, a gente vai ver ele acender e apagar. Ah, ainda está devagar. Quero que ele seja mais rápido. Você troca aqui para 50 milissegundos, né? E a gente tem essa operação. É claro que vai existir um limite do nosso simulador, o Tinkercad, né? Ele não vai atualizar tão rápido como a gente deseja, tá? Mas ele já é algo bem interessante e a gente consegue ver bastante coisa aqui, ó, acontecendo. Então você tem como usar, né, essas dois recursos, né? A gente juntou, né, o que a gente aprendeu anteriormente. Então, né, só para a gente recapitular, né? O que a gente aprendeu aqui de diferente? A gente cria as nossas variáveis corretamente, a gente faz uso das variáveis com nomes adequados para a nossa operação. Eu consigo fazer aqui o uso do serial begin para depurar a minha operação, né? E eu tenho aqui um programa executando ele independente, né, do tempo. Então, eu não tenho pausa dentro do meu microcontrolador. Eu consigo fazer essa operação sem depender de pausas. E eu tenho aqui 3 operações acontecendo utilizando os ifs. Olha como o nosso programa ele já está crescendo, né? Ele já está ficando já um programa um pouco mais profissional. A gente tem essa operação aqui, tem uma limitação, mas em breve a gente vai começar a utilizar um microcontrolador propriamente dito. Para quem não tiver um microcontrolador, eu recomendo que você comece a pesquisar alguma opção para você poder comprar, para você poder acompanhar, né, o nosso curso aqui, né, para que você possa continuar aprendendo. Mas esse daqui é uma forma de você fazer um programa bem estruturado, um programa de uma forma bem profissional, que consiga ajudar as nossas operações. Tá? Pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo eu deixo aí disponível para vocês, tá? Logo mais, para que vocês possam aproveitar esse conteúdo e continuar crescendo. Não esquece, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês e ajudar vocês no seu crescimento, no seu desenvolvimento aí. Até mais, pessoal!